dar início aqui ao nosso penúltimo assunto, que é o parto. E depois desse assunto nós vamos falar sobre lactação e aí nós finalizamos o assunto sobre fêmea. Nós vimos que nas aulas passadas o assunto relacionado à gestação. A gente viu que é um período em que há o desenvolvimento do novo indivíduo que foi fecundado no momento inicial da gestação, né, junto com a união dos gametas, masculino e feminino. E aí a gente viu que a gestação ela passa por 3 períodos básicos, que é a fase de zigoto, a fase embrionária, que também faz parte da fase de zigoto, e o desenvolvimento fetal, a fase fetal da gestação. Então, quando finaliza a fase fetal da gestação, inicia-se o processo do parto. Então, o mecanismo do parto é um evento fisiológico que tem a ver com o final da gestação. Então, o parto nada mais é do que o momento em que a fêmea finalizou, né, o desenvolvimento fetal foi finalizado no organismo da fêmea, e aí agora o feto ou os fetos estão prontos para saírem de dentro do local onde eles foram gestados, que é o útero. À medida que o parto se aproxima, nós observamos várias mudanças fisiológicas relacionadas ao comportamento da fêmea e aos processos que envolvem a morfologia, as estruturas morfológicas da fêmea. Então, por exemplo, a gente observa como sinal característico do parto mudanças nos ligamentos pélvicos, né? Ou seja, aqueles ligamentos que fazem parte da bacia, né, do osso coxal, eles sofrem um processo de relaxamento, justamente se afastam para que haja abertura, né, do canal do parto, ou seja, a via fetal óssea, que são os ossos que compõem essa estrutura, permitam, se ampliem, né, para que o feto consiga passar por essa estrutura, sair do útero passando por essas estruturas ósseas. Essas mudanças nos ligamentos pélvicos, elas promovem esse afastamento entre os ossos, permitindo que o feto passe com mais facilidade. Tem também características que é o edema de vulva, então a vulva ela aumenta de tamanho, a égua não é tão evidente esse aumento de tamanho, né, porque a égua tem uma rima vulvar muito já proeminente, então ela acaba não sendo evidente esse edema vulvar, mas na vaca se observa com bem características, na ovelha, na cabra, na porca, se observa isso, um edema na vulva, que é justamente o aumento do tamanho da vulva para permitir a passagem do feto ou dos fetos. Então, a gente também observa a atividade da glândula mamária, então as tetas ficam edemaciadas, começa a observar a secreção do leite inicial, que é o colostro, né? A fêmea começa a apresentar um comportamento diferenciado, que está relacionado à dor abdominal, uma vez que o feto ou os fetos começam a se mover com grande intensidade. A gente vai ver que o sinal do parto, o início do parto, nada mais é do que um momento em que você tem uma intensa atividade fetal, né, em função do estresse que está ocorrendo. Imagina que aquele ambiente está cada vez menor, né, o ambiente uterino está cada vez menor para aquele feto ou para aqueles fetos que estão sendo desenvolvidos ali dentro. O feto tem um estresse muito grande, né, uma vez que o espaço está reduzido. Então, ele começa a se mexer muito no abdômen da fêmea e isso causa um incômodo abdominal para a fêmea. Ela reflete isso como um sinal de proximidade do parto. O corrimento vulvar, a gente vai ver que em vacas isso é muito comum, né, esse corrimento vulvar, que nada mais é do que o tampão mucoso que está se desfazendo, e ao se desfazer, ele é eliminado pela vulva, né, que apresenta esse corrimento característico. A gente vai ver fotos relacionadas a isso. Frequência da micção, então a fêmea começa a urinar com muita frequência, se vocês lembrarem da anatomia, né, a bexiga ela está muito próxima ao útero, né, ela fica localizada ventralmente ao útero, ou seja, abaixo do útero você tem a bexiga. Então, quando o útero ele aumenta muito de tamanho, no final, qualquer alteração no tamanho, no volume da bexiga promove um reflexo da micção. Então, a fêmea começa a urinar com muito mais frequência à medida que o parto está se aproximando. Os fetos estão se mexendo, né? Isso também faz com que a bexiga seja estimulada
para que ela tenha esse reflexo da micção, da urina. Né? Então, ela urina com muita frequência, esvazia a bexiga muito mais frequentemente, em função do tamanho do útero, pressionando a bexiga. O isolamento, então, outra característica comportamental pode ser observada em alguns indivíduos. Então, em bovinos isso é muito comum, né? A fêmea meio que se isola um pouco do rebanho, em ovinos também ela se isola um pouco e tenta parir num local um pouco mais isolado. Existem outras espécies que têm o comportamento de preparação de ninho, como a porca. Né? A porca ela escava com grande intensidade. Na suinocultura industrial é mais difícil você ver isso pela característica das instalações. Né? As fêmeas são colocadas em um local para parir, especificamente, para evitar a perda de filhotes ao nascimento, né? E aí você não observa esse comportamento intenso, mas se você observar uma fêmea criada extensivamente, uma fêmea suína criada extensivamente, ela tem esse comportamento da espécie, que é de preparar um ninho, cavar um local, né, deitar, normalmente parir naquele local. Isso também é muito comum nos carnívoros, né? Na gata, na cadela, elas escolhem um local adequado, que elas se sentem mais seguro, para realizar o parto. Então, é comum você ver a gata parindo dentro de um guarda-roupa, né? Ela se isola um pouquinho e tenta um local mais onde ela se sinta mais protegida. Ela às vezes vai para dentro do guarda-roupa, para baixo da cama, né? Um local onde ela tenha mais privacidade, porque é um momento em que a fêmea, reflexamente, ela se prepara para esse momento. Ela instintivamente, ela busca um local adequado para ir, porque ela está muito vulnerável no momento do parto. Então, para evitar, né, como uma maneira de proteção, evitar predadores, né, isso é um instinto natural das fêmeas, ela busca um local onde ela se sinta mais segura para realizar esse momento do parto. Então, todos esses comportamentos são características e estruturas, né, alterações, são características de proximidade do parto. Então, você vendo esse comportamento alterado, é um sinal que a fêmea está próxima ao parto. Nessa imagem, a gente vê o edema de vulva, aqui numa ovelha, né, bem característico, o edema de vulva, a vulva bem edemaciada, aumentada de tamanho. Olha o corrimento vulvar aqui, né? Na verdade, isso aqui é o que a gente chama de plug, o muco que estava lá dentro da cérvix. Eu falei para vocês que durante a gestação, a cérvix está fechada, né? Ela está fechada, ela produz um muco, e esse muco protege a entrada da cérvix, tampona a entrada da cérvix, impedindo que entrem micro-organismos, principalmente estruturas de micro-organismos, que possam levar uma possível infecção para dentro do útero. Então, no momento do parto, essa cérvix ela relaxa, né, ela torna-se relaxada e apresenta uma diluição desse tampão mucoso, que aí acaba saindo pela vagina. Então, isso aqui é bem próximo, é um sinal bem característico em ruminantes. Essa imagem mostra justamente isso, a saída do tampão mucoso para permitir a abertura da cérvix e a eliminação dos filhotes durante o parto. Então, no início do parto, a gente falou agora de características comportamentais e falou de características relacionadas a alterações nas estruturas, né, do trato genital feminino, para que haja a possibilidade de eliminação do filhote ou dos filhotes durante o parto. É importante, além de entender essas características comportamentais que acontecem na fêmea e características de alterações morfológicas, a gente entenda que isso tudo tem relação com os fatores endócrinos relacionados ao momento do parto. A gente precisa entender que o parto também acontecem alterações no comportamento endocrinológico da fêmea. A gente viu que durante a gestação, o hormônio que predomina durante a gestação é o hormônio progesterona. E isso se dá em função da capacidade que o útero tem, né, de permitir com que a progesterona fique elevada, porque ela não produz fatores luteogênicos, luteolíticos, né, durante a gestação.
A gente viu que a gestação mantém o corpo lúteo e o corpo lúteo é a fonte básica de produção de progesterona. Algumas espécies, como a égua, além da progesterona produzida no corpo lúteo, ela também tem uma produção de progesterona pela própria placenta. A gente falou na aula passada da placenta dos equinos, que é do tipo difusa, uma placenta difusa, e que tem características de ser uma placenta que também produz hormônios, como a progesterona. Então, nessa situação, a progesterona se mantém elevada durante toda a gestação. E o parto é justamente um momento contrário ao da gestação, porque se a progesterona está alta durante toda a gestação, ela vai começar gradativamente a cair, os níveis vão começar gradativamente a cair, para que justamente o parto possa ocorrer. Então, o parto, no que se refere aos fatores endócrinos, os principais fatores endócrinos, se caracteriza basicamente pela redução dos níveis de progesterona. Durante toda a gestação, a progesterona ela é importante para manter o útero parado. A gente viu que o útero ele tem uma estrutura muscular, é chamada de miométrio, dá uma capacidade desse útero de se contrair, né? O músculo tem a função de realizar a contração. Então, o músculo uterino, durante toda a gestação, ele não pode contrair, justamente porque o relaxamento do miométrio favorece o desenvolvimento da placenta, né? Ou seja, a placenta e a implantação. O embrião se implanta, começa o desenvolvimento da placenta quando o útero está parado. A gente chama isso de quiescência uterina. Então, quando o parto se aproxima, esses níveis de progesterona começam a cair. E o que é que a progesterona faz? Ela mantém o útero parado, né? O miométrio quiescente. Agora, quando os níveis dela começam a cair, automaticamente essa atividade da musculatura uterina começa a ser retomada. Então, ela começa a criar receptores para um hormônio, receptores nas células do músculo uterino, para que ele readquira a capacidade de se contrair. Ora, a capacidade de contração uterina ela é fundamental para que no momento do parto essa contração favoreça o desligamento da placenta e ao favorecer o desligamento da placenta e favorece também a retirada, a saída ou a expulsão do feto do útero ou dos fetos do útero. Com relação aos fatores endócrinos, né, o que caracteriza principalmente o parto é a queda da progesterona. Como a progesterona cai? Ela cai a partir da produção pelo útero de um fator, né, chamado prostaglandina principalmente da série F2-alfa, né, e prostaglandina E2, que são importantes justamente para promover a luteólise, ou seja, lá no corpo lúteo, fazer com que haja regressão do corpo lúteo e a consequente queda da progesterona. Isso faz com que o estrógeno também comece a aumentar, então a progesterona ela começa a ser convertida em estrógeno e isso faz com que a fêmea comece a sintetizar, a aumentar os níveis de estrógeno. Então é a queda da progesterona, aumento do número de estrógeno. A placenta também começa a estimular a secreção de um outro hormônio chamado de relaxina. A própria placenta promove a formação desse hormônio, que é chamado de relaxina, e ele tem esse nome justamente porque ele facilita a ação dos ligamentos, aqueles ligamentos pélvicos que eu falei no slide passado, que tem relação com a capacidade de relaxamento desses ligamentos e facilitar a abertura da pelve. Então, a relaxina produzida na placenta age sobre esses ligamentos, promovendo um relaxamento e facilitando a saída do feto no momento do parto. Então, na hipófise, um fator endócrino é a liberação gradativa de ocitocina, que é um hormônio fundamental também para o momento do parto. A ocitocina age sobre a musculatura uterina, promovendo
readquirindo a capacidade do miométrio a se contrair. De forma resumida, esses são os principais fatores endócrinos relacionados ao início do parto. A prostaglandina, detalhando, né, essa prostaglandina F2-alfa, ela produz a luteólise, que promove a queda da produção de progesterona e estimula as contrações do miométrio. A prostaglandina da série E2, né, que é outro tipo de prostaglandina, uma molécula semelhante a essa, mas com características estruturais um pouco diferentes, ela tem a função principalmente de promover o relaxamento da cérvix, do canal do parto, né, e ativar o eixo hipotalâmico hipófise adrenal do feto. Então, esse hormônio aqui, que é um hormônio também, ele tem essas duas funções básicas. A gente vai falar mais disso um pouco mais na frente. Mas no relaxamento da cérvix, é justamente para facilitar a abertura da cérvix, né, que é aquela estrutura que compõe o útero, né, faz parte do útero, que é o final do útero, e que se conecta à vagina, que a vagina, na verdade, é o canal do parto por onde o feto vai passar depois que ele sair da cérvix. Então, o feto ou os fetos estão no útero, dentro especificamente do corpo do útero ou dos córnulos uterinos, né, de um dos córnulos uterinos ou dos dois córnulos uterinos. A gente viu que a fêmea suína ela ocupa, por ter uma grande quantidade de fetos por gestação, ela ocupa os dois córnulos uterinos. Então, esses fetos, no momento do parto, eles vão ter que passar pelo corpo do útero, pela cérvix e finalmente chegar na vagina, que é o canal efetivo do parto. Né? Depois da vagina, eles vão ser exteriorizados pela vulva. Né? Então, uma das funções dessa prostaglandina aqui é justamente auxiliar no relaxamento da cérvix e do canal do parto, facilitando a abertura dessas estruturas, porque os fetos vão passar em algum momento por ali. Né? Então, se essa musculatura estiver relaxada, isso vai facilitar a passagem desse indivíduo. Ativa o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal do feto, que é o principal mecanismo que desenvolve o feto, né? Que desenvolve o início do trabalho de parto. Tá? A gente vai falar dele daqui a pouco. A relaxina, eu falei que ela tem um sinergismo com o estrógeno, ou seja, ela tem uma capacidade de agir juntamente com o estrógeno para facilitar, né, o relaxamento da cérvix e principalmente dos ligamentos pélvicos. Né? Então, ele promove a dilatação da sínfise pubiana, da pubis, dos ligamentos do ilho, do isquio, aumentando o que a gente chama de via fetal óssea, por onde o feto vai passar. Esse hormônio também é fundamental no momento do parto, para que o parto se desenvolva adequadamente. A fêmea precisa produzir relaxina. E onde produz a relaxina? Principalmente na placenta, né? Na placenta ou nas placentas. Um outro hormônio importante é a ocitocina. A gente vai ver que a ocitocina ela age principalmente no miométrio, ou seja, nas células da musculatura uterina, promovendo a contratilidade do músculo uterino. Quando o músculo se contrai, a placenta se desliga do endométrio. A gente viu que a placenta ela se liga numa porção do útero chamada de endométrio. Então, o miométrio ele vem após, é a camada que vem após a camada endometrial, e essa atividade do músculo uterino promove um desligamento da estrutura placentária do endométrio. Ora, a placenta, a gente viu na aula passada que é o órgão, que é o órgão temporário, por onde ocorrem todas as trocas do feto com a mãe. Então, a nutrição vem pela placenta, pelo cordão umbilical, a gente falou isso tudo na aula passada. E, a partir daí, o feto recebe os nutrientes para o seu desenvolvimento, né? E elimina os seus catabólicos. Né? Então, a atividade do metabolismo das células do feto aumenta cada vez mais, né? Cada dia que passa da gestação, essa atividade aumenta, né? Demanda mais, porque ele está crescendo, está numa fase de crescimento, de desenvolvimento, ou seja, de formação de tecidos, formação de células, e essas células estão entrando em atividade. Então, a atividade metabólica aumenta e a demanda por nutrientes cada vez mais aumenta. Ora, quando
a placenta começa a sofrer um desligamento pela contração do miométrio, cada vez mais fica difícil receber nutrientes. Então, imagine um organismo que está demandando muito nutrientes e esses nutrientes estão chegando com cada vez mais dificuldade, uma vez que a placenta está se desligando, está havendo esse desligamento da fonte de nutrição das células fetais. Isso gera o quê no indivíduo? O que a gente chama de estresse fetal. O que é o estresse fetal? Ora, é aquele momento em que uma série de fatores deixam o indivíduo com a produção de cortisol, que é um hormônio importante durante o desenvolvimento fetal, que é formado pelas células da glândula adrenal do feto. Ele começa a ser produzido com grande intensidade, reflexo dos fatores estressantes. Então, o estresse é produzido a partir do momento em que o hipotálamo comanda a produção do cortisol pela ação de um hormônio chamado de ACTH. Então, o hipotálamo do feto ele produz o ACTH cai na corrente sanguínea, que é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH ele age nas células da glândula adrenal do feto e manda essas células produzir cortisol. Por que o ACTH é produzido no feto? Porque, principalmente no final da gestação, porque os fatores estressantes induzem a secreção do ACTH. E que fatores estressantes são esses? Ora, o feto tem uma demanda metabólica cada vez maior, em função dessa grande atividade celular. Se ele tem um aumento da demanda metabólica e ele está recebendo menos nutrientes, isso gera um estresse intenso para o feto. Fora isso, ele cresceu e o espaço do útero está cada vez menor para ele, né? ou para os fetos, quando a gente fala de uma gestação múltipla, né? Então, imagine uma porca gestante, onde os fetos já estão grandes o suficiente e aquele espaço é cada vez menor para aquela quantidade de feto. Ou numa fêmea bovina, que tem um feto só, mas ele já cresceu tanto que aquele espaço é muito reduzido. Juntando o fator do espaço reduzido com a carência de nutrientes que ele vai cada vez mais recebendo, uma vez que a placenta está realizando um desligamento, né, da mucosa uterina, do endométrio, isso gera um fator estressante que desencadeia o momento do parto. Então, o parto é desencadeado por uma ação fetal. O feto diz para a mãe, ó, não estou aguentando mais ficar aqui dentro. Falar-se, né, em termos de endócrino, né? Então, esse comportamento ele começa a deixá-lo agitado dentro do útero. Então, ele se mexe com grande intensidade, tenta se acomodar, né, com grande intensidade, ele gira dentro do útero para assumir uma posição mais cômoda, e justamente essa posição mais cômoda é o momento em que ele se sente menos estressado para justamente sair. Ele vai buscar sair daquele espaço agora que está cada vez menor. Isso é o que desencadeia endocrinologicamente o momento do parto, que é a produção do hormônio ACTH. O estresse fetal é promovido pela redução do espaço uterino, está cada vez menor, justamente porque ele está chegando no final da gestação, ele já cresceu de forma intensa e aquele espaço está cada vez mais reduzido. Isso gera estresse. Esse estresse ele vai ser refletido justamente num órgão que é chamado de hipotálamo. O hipotálamo do feto produz um hormônio, esse hipotálamo produz o hormônio liberador de ACTH, que age na hipófise. E a hipófise efetivamente produz o ACTH, que é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Mas o ACTH só é produzido pela hipófise se houver um comando, né, do hipotálamo. O hipotálamo produz o hormônio que é o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH. Como é que o CRH é produzido? Por esses fatores estressantes que eu acabei de falar. Então, o estresse gerado por essa situação do final da gestação promove no hipotálamo a síntese do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, e essa corticotrofina, que vai ser o ACTH, né, o hormônio produtor, o hormônio
adrenocorticotrófico é produzido na adena-hipófise. E na adena-hipófise ele cai na corrente sanguínea e age justamente na glândula adrenal do feto. Ora, a glândula adrenal do feto que já se formou no final da gestação, ela está crescida, aumentada de tamanho, ela produz entre vários hormônios o cortisol fetal, portanto, começa a aumentar. Ora, esse aumento do cortisol fetal que é um dos principais responsáveis pela redução e a queda da progesterona, juntamente com aqueles fatores luteolíticos como a prostaglandina, as prostaglandinas produzidas pelo útero, né? Então, soma-se a ação das prostaglandinas com a ação do cortisol fetal, age no corpo lúteo, né, e vai fazer com que a progesterona cada vez diminua a sua concentração. Diminuindo a concentração de progesterona, se intensifica a ação do desligamento placentário, né? Então, se intensifica também a secreção de ocitocina, e a ocitocina age aumentando a contratilidade do útero. E aí o mecanismo do parto vai se desencadeando. Então aqui essa figura, ela representa um desenho esquemático, né, de fatores de forma mais detalhada aqui dos fatores que desencadeiam o parto. Então aqui está mostrando a estimulação do hipotálamo fetal, que produz o CRH, né, ou seja, o estresse causado pela diminuição do espaço, promove uma estimulação do hipotálamo fetal, que por sua vez produz o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH ele cai na corrente sanguínea, age na glândula adrenal do feto, nas glândulas adrenais, né? São órgãos duplos. O adrenal tem próximo ao rim, né? Por isso que é chamada adrenal ou suprarrenal, também chamado, né? Essa glândula ela é bem próxima ao rim e ela produz o hormônio principal, o hormônio do estresse, que são os corticosteroides. Entre esses corticosteroides, o cortisol é o principal hormônio. Ora, o cortisol vai desencadear, portanto, uma série de fatores que vão culminar com a redução do corpo lúteo, a luteólise, queda da progesterona e aumento da excitabilidade miometrial, ou seja, o miométrio começa a contrair com grande intensidade, né? Então você vai ter como resultado disso a contração do miométrio, associada à liberação de prostaglandina da série F2-alfa. Essa prostaglandina aqui ela é produzida no útero, né? Então a prostaglandina ajuda a eliminar, né, a diminuir a progesterona, né, a baixar o limiar miometrial da ocitocina, tem um efeito direto. Então, a prostaglandina age facilitando também a contração do miométrio, porque ela ajuda a criar receptores para a ocitocina, que é um outro hormônio muito importante para que o útero possa se contrair. Então, cada vez mais o útero assume uma capacidade, uma motilidade, reativa a sua capacidade de contração. E aumento dessa motilidade culmina justamente com outra fase do parto, que é a expulsão do feto. Então vejam que inicialmente, antes do feto ser expulso do útero, esse útero precisa readquirir a capacidade de contração, porque ela estava suspensa, essa capacidade de contração estava suspensa pelo aumento da progesterona que ocorreu durante toda a gestação. Então, o útero estava parado durante toda a gestação. Com os fatores estressantes desencadeados por essa cascata de eventos aqui que ocorrem, o útero readquire a capacidade de contrair. Ora, a capacidade de contrair sendo readquirida pelo útero, ele começa a promover uma outra fase do trabalho de parto, que é a expulsão. Juntamente com isso, um outro hormônio, a relaxina, promove também a estimulação e liberação, relaxamento da cérvix, da cérvix e dos ligamentos pélvicos, criando um ambiente propício para a passagem do feto pelas estruturas que compõem o trato reprodutivo da fêmea. Então, os fetos, ou o feto, ele vai ter que sair dos córneos uterinos, passar para o corpo do corpo do útero passar para a cérvix, da cérvix para a vagina, que é o canal efetivo do parto, e da vagina efetivamente ser expulso.
Então, vários hormônios têm ação sobre esse mecanismo do parto. Entre os principais, a gente vai destacar o cortisol, né, a prostaglandina e a relaxina. Né? E, por último, a ocitocina como principal hormônio que atua na capacidade de contração do músculo uterino. Tá? Então, vejam que a ocitocina ela potencializa a capacidade de contração do endométrio, principalmente quando o feto ele chega numa determinada região do útero, que é a cérvix. Então, a cérvix, quando o feto está passando, ele veio dos córneos uterinos para o corpo do útero, e do corpo do útero ele vai passar pela cérvix. Então, à medida que o feto está passando pela cérvix, seja a cabeça, os membros passando, e há um reflexo que a gente chama de reflexo de Ferguson. Ferguson foi um fisiologista que descreveu esse reflexo, né? Um reflexo neuroendócrino. Então, a cérvix ela tem neurônios, esses neurônios eles são ligados ao sistema nervoso central, né, que mandam a informação de que está passando uma estrutura por dentro da cérvix, né, que é justamente pode ser a cabeça do feto, pode ser os membros do feto que estão passando pelo interior da cérvix, e ao passar pelo interior da cérvix, né, esses neurônios detectam esse aumento de estrutura. Ora, esse aumento de estrutura faz com que sinalize para a hipófise posterior. Lembram que a hipófise ela é subdividida em duas porções, a hipófise anterior e a hipófise posterior. A hipófise posterior é a responsável pela secreção de um hormônio, que é chamado de ocitocina. Então, a ocitocina, no momento em que a estimulação da cérvix e da vagina, pela passagem feto por esse canal, há um estímulo nervoso que atua sobre a hipófise posterior, que por sua vez secreta o hormônio ocitocina. A ocitocina sendo secretada com grande intensidade nesse momento, promove a contração do miométrio. O miométrio contraindo, né, isso auxilia na expulsão do feto, ou seja, o útero tem uma força de contração mais intensa quando o feto está passando por dentro da cérvix. O que acontece? No momento, todos esses fatores endócrinos estão ocorrendo, a gente tem a evidente hora do parto. Então, nesse momento, a fêmea apresenta características bem evidentes de proximidade do parto. Então, todos esses eventos endócrinos estão acontecendo e isso reflete diretamente nessas características comportamentais. Então, a fêmea começa a mostrar sinais de ansiedade, medo, estresse, né? Ela fica mais agitada. E aí, cada espécie tem particularidades um pouco diferentes que a gente vai ver no momento, né? À medida que a gente vai falando aqui. Então, vejam que isso reflete diretamente nas rotinas de manejo. É importante que a gente saiba identificar que a fêmea está chegando no processo do parto para que a gente consiga manejar adequadamente a fêmea, por exemplo, em relação à alimentação. Então, uma fêmea que está próxima ao sinal ao momento do parto, ela deve-se evitar uma alimentação excessiva, né? Uma alimentação pesada, porque isso vai promover, né, uma sobrecarga no trato gastrointestinal da fêmea. Então, se a gente percebe que a fêmea está próxima ao parto, e aí um controle zootécnico é muito importante, né, para a gente saber também, juntamente com essas características, a idade do tempo de gestação da espécie, né, daquela espécie. Então, para saber isso, precisa anotar, né, tem uma ficha em que você anota os dados, quando a fêmea foi coberta, né, se ela foi inseminada. Todas essas características são importantes para a gente associar com o momento do parto. Então, se a fêmea está mostrando essas características e está coincidindo com o final da gestação, ou seja, realmente ela já está bem próxima ao parto, a gente tem que adotar técnicas de manejo que vão variar entre as espécies, né, para que facilite o momento do parto. Eu acabei de falar que o momento do parto é um momento estressante, tanto para a mãe quanto para o feto, está lá dentro do útero, né, querendo sair. E a mãe está lá sofrendo as consequências
desse momento. Então, é um fator altamente estressante, é um momento fisiológico muito estressante. E isso precisa ser identificado e bem manejado para evitar problemas durante o parto. Imagine que quando uma fêmea está parindo e ela tem algum problema durante o parto, isso vai refletir diretamente nas características produtivas dela. Então, ela pode ter problemas, pode haver morte fetal, né? E isso vai causar grandes prejuízos econômicos, né? Você imagina uma fêmea bovina que passou 280 dias, em média, dedicadas àquela gestação, para que chegue no final, por um erro de manejo, o feto morra, né? Ou o neonato morra durante o parto. Então, é um momento que precisa ser bem identificado para se adotar técnicas de manejo adequado. Então, uma dessas técnicas que eu estou dando como exemplo é a alimentação. Não se deve alimentar excessivamente a fêmea no momento do parto, né? Então, é importante, né, documentar isso e entender que a fêmea está se aproximando do parto para adotar essas características de manejo, visando minimizar perdas econômicas. Então, para isso, é fundamental que a gente compreenda esse mecanismo, a mecânica do parto, né? O mecanismo Então, quando ele acontece, esse esquema ele é bem didático, porque ele mostra justamente características que a gente pode associar com a proximidade do parto em diversas espécies. Na maioria das espécies, as características são bem semelhantes. O que difere muito em relação às espécies é o comportamento, né, de cada fêmea durante o momento do parto. Então, a habilidade, a gente tem que ter em mente que o útero ele readquire a habilidade de contrair. Falei que ele, durante toda a gestação, estava paradinho, né? O útero estava parado em função da progesterona. A progesterona promove essa baixa habilidade do útero em se contrair. Ora, quando a progesterona está caindo, no momento do parto, né, ele readquire a capacidade de contrair. E esse momento justamente coincide com a capacidade também que a cervix tem de se dilatar. Então, a cervix é aquele local onde o útero faz a transição entre o útero e a vagina, né, e a via por onde o feto vai passar, ou seja, vai passar do útero para a vagina pela cervix. Então, a capacidade da cervix de se dilatar coincide também com a mesma capacidade que o útero tem, readquire de se contrair. Então, esses dois fatores são fundamentais para o entendimento da mecânica do parto. Então, durante a gestação, se a gente for sintetizar isso tudo aqui, como é que está o útero? Relaxado. Ele não se contrai durante a gestação. E a cervix? Está fechada. Então, ela deve estar fechada durante toda a gestação para impedir que micro-organismos penetrem, né, e, porventura, gerem um processo infeccioso ao feto ou aos fetos que estão sendo gestados no momento da gestação. Então, durante o parto, a mecânica do parto faz com que o útero readquira essa capacidade do miométrio de se contrair e promove o amadurecimento cervical. A cervix, agora, ela readquire a capacidade de se dilatar. Então, durante as fases de trabalho de parto, né, então, preparando para o parto, a cervix vai relaxar, né, e aí ela vai dilatar, promover a dilatação da cervix. Esse relaxamento vai promover a dilatação para favorecer a passagem do feto ou dos fetos, e o útero vai ter que se contrair. Então, a contração e a dilatação da cervix é que efetivamente fazem com que o trabalho de parto aconteça, ou seja, os fetos estão aptos a sair de dentro. Mas será que só a contração do útero ela é suficiente para expulsar o feto? Porque o útero, pessoal, ele não tem uma musculatura suficientemente forte para expulsar o feto. Então, quais são os outros músculos que agem durante o parto para a expulsão do feto? Os músculos abdominais, né? Olha, o abdômen é feito externo, né? A parede, o músculo abdominal, o abdômen da fêmea é repleto de musculatura. Além dessa musculatura abdominal, tem um músculo interno aqui, que é chamado de diafragma, que também é fundamental no momento do parto.
Então, a união de forças da musculatura uterina, contraindo, com a musculatura abdominal e com o músculo diafragmático é que são os principais responsáveis pela expulsão do feto. Se a gente for dividir, a gente pode dividir ele em 3 fases características, são 3 fases que a gente observa com muita intensidade em qualquer fêmea que está parindo. A primeira fase seria o que a gente chama de dilatação da cervix. Na verdade, não é só a cervix que está se dilatando. A gente acabou de ver que o útero também começa a se contrair com grande intensidade para que haja a expulsão do feto, que é a segunda fase de trabalho de parto. Então, na primeira fase, a gente observa a dilatação da cervix e o início da passagem do feto pela cervix, né, que é o que vai gerar aquele reflexo que nós chamamos de reflexo de Ferguson. Então, o que é que a gente observa? A gente observa o início das contrações uterinas, a dilatação da cervix, com a continuidade com a vagina, a agitação materna. Então, a fêmea é aquela fase onde a fêmea começa a ficar muito excitada, né? Então, ela apresenta características comportamentais, aumento da frequência respiratória. Então, a fêmea começa a respirar com maior frequência, né? Mostrando uma certa agitação, né? E alteração na posição do feto. Então, o feto começa a se contrair. Então, o que é que a gente observa? Essas 2 fêmeas aqui, a gente está observando elas mostrando características comportamentais, como, por exemplo, olhar para o flanco, né? Então, ela começa a olhar, curvar o pescoço, olhar intensamente para o abdômen. A fêmea equina, ela começa a deitar, levantar, né? Mostrando inquietação na baia, né? Ela mostra, pode vocalizar, né? Relinchar com grande frequência. Ó, a cabra aqui mostrando esse olhar para o flanco, né? Mostrando incômodo abdominal. Então, o animal começa a mostrar características bem evidentes de início de parto. Isso é a primeira fase do trabalho de parto. A segunda fase, isso pode ter uma duração variável, né? Então, por exemplo, na égua pode durar de 1 a 4 horas, né, de duração, esse momento que ela começa a ficar inquieta, né, essa alteração comportamental, ela tem uma duração de mais ou menos de 1 a 4 horas. A búfala, a vaca, a ovelha são bem semelhantes, né, de 2 a 6 horas essa fase inicial do trabalho de parto, né? Ou seja, até o momento aqui onde o fetinho começa a se insinuar. Então, toda essa fase aqui é justamente o momento em que faz parte do final da primeira fase de trabalho de parto, a alteração na posição do feto. Então, ele antes dessa fase aqui, ele estava virado, né, para o outro lado, ele podia estar virado para o outro lado, podia estar de cabeça para baixo aqui. Então, ele próximo ao parto, ele assume esse posicionamento, que é o posicionamento normal, que vai facilitar a saída. Qual é o posicionamento que mais facilita o parto normal? É justamente esse aqui, ó, com os membros, com a cabeça e os membros voltados para o canal do parto. Então, a cervix está bem aqui é o útero, né? Então, ó, ele sinua os membros anteriores, os membros torácicos. Então, quando ele está de posterior, isso dificulta, atrasa essa fase aqui e pode até nem conseguir nascer, porque o posterior ele é mais largo do que essa estrutura aqui, né, do membro anterior. O focinho, a cabeça, ele se insinua com muito mais facilidade do que esses membros aqui, que o quadril do indivíduo, do feto, é mais largo, né, do que esse espaço que tem aqui, ó. Então, esses músculos aqui já relaxaram, né, que fazem parte dessa entrada ou saída do canal do parto. Então, os músculos da cervix, que fazem parte da cervix, estão relaxados, dilataram a cervix, promoveram o músculo aqui, o músculo está se contraindo com grande intensidade, e junto com essa contração da musculatura uterina, está havendo também contração dos músculos abdominais. Então, a fêmea começa a segunda fase de trabalho de parto, que é a expulsão do feto. Então, a primeira fase, a gente pode resumir como sendo a dilatação da cervix. A cervix se dilatou, né, para que houvesse a insinuação dos membros e da cabeça para facilitar a saída, né? A segunda fase é justamente a fase que vai ter a expulsão do feto.
né? É resumida pela expulsão, ou expulsão dos fetos. Então, veja que na porca, essa primeira fase ela é mais demorada, uma vez que tem vários filhotes por gestação, né? Então, acaba sendo uma fase mais demorada, porque ela se mistura também com a segunda fase. A porca, à medida que ela vai dilatando a cérvix, ela vai começando a contrair o útero e começa a expulsão. Então, a fase de dilatação da cérvix, ou a primeira fase de trabalho de parto, ela é mista com a segunda fase, uma vez que tem vários fetos durante aquele processo do parto, né? Para sair, vários fetos para sair do útero. Então, a segunda fase é justamente isso, é a fase em que o feto começa a ser expulso da estrutura do útero. Então, a gente resume a segunda fase como sendo a fase de expulsão do feto ou expulsão dos fetos. Então, você nessa fase observa as fortes contrações uterinas e abdominais. Então, a fêmea começa a mostrar um esforço, né? Um esforço intenso para realizar aquelas contrações abdominais e do diafragma, né? Rompimento das membranas, aí a gente vai ter aquelas membranas placentárias, a placenta já se desligou da estrutura do endométrio e começa a haver o rompimento dessas membranas placentárias. Lembram que essas membranas, elas contêm líquido dentro dela, né? Que é o líquido amniótico e o líquido alantoidiano. Então, quando o alantoide, que é a primeira membrana placentária, se insinuar no canal do parto, a contração uterina aumentada, ela se rompe, né? E aí há o extravasamento do líquido. Com a pressão que estava sobre essa estrutura, o líquido escorre pela cérvix e pela vagina. Olha, isso vai lubrificar esse canal e facilitar o deslizamento do feto no canal do parto, né? Na cérvix e na vagina, para a saída efetivamente, né? Então, o aparecimento, essa segunda fase se caracteriza pelo aparecimento do âmino na vulva, né? Então, a fêmea pode exteriorizar o âmino e depois esse âmino se rompe e o líquido é extravasado. Então, rompimento e expulsão. Então, essa fase coincide justamente com esse rompimento das membranas placentárias e efetiva expulsão. Então, aqui mostra as fases bem características. A fase aqui, final da primeira fase, onde a fêmea já está, né, mostrando aquele comportamento de esforço intenso, o feto se insinuando na via fetal, aqui parte desse líquido já se rompeu, a placenta, e ele está retirando, né? Tá ajudando a sair. Então, aqui é efetivamente a segunda fase de trabalho de parto, onde o indivíduo, a égua tem um esforço intenso aqui, contrações abdominais e diafragmáticas, para expulsão. Aqui está havendo um auxílio, né, no parto, né? Então, o potrinho está saindo aqui, e juntamente com ele sai toda a placenta. Vejam que há um pequeno extravasamento de sangue, porque essa placenta é do tipo difusa, né, e do tipo epitélio corial. A placenta epitélio corial é aquela que tem um sangramento menos intenso no momento do parto. Então, aqui, auxiliando, o potrinho já saiu, e vejam que aqui ele está saindo, né, com os membros posteriores, por isso que ele estava sendo auxiliado, né? Então, aqui, já saiu, a cabeça dele está aqui, o cordão umbilical está segurando o cordão umbilical e está havendo expulsão da placenta, né? E aí, a fase final do parto, né, a terceira fase do parto é justamente essa, a expulsão da placenta. Então, o parto se encerra justamente com um período de expulsão da placenta. Aí vejam que logo em seguida, isso é muito importante, né, o feto, o neonato, agora ele não é mais feto, né, chamado de neonato, ele precisa ser colocado em contato direto com a mãe. A mãe precisa cheirar, lamber, né, a cria, ajudar nesse processo para que haja o reconhecimento materno depois do parto, né, e evitar a rejeição da mãe para o feto. Então, é um momento altamente estressante. Então, quando se auxilia, normalmente esse auxílio ao parto ele só é necessário quando a fêmea está tendo dificuldade para parir. Mas se ela não está tendo dificuldade, não se deve intervir no parto. Evita-se a intervenção, porque é um momento altamente estressante. Então, a fêmea se sente muito estressada nesse momento. É importante, consequentemente, evitar ao máximo a intervenção. Agora, se ela não está conseguindo parir,
precisa intervir para facilitar esse trabalho de parto e evitar a morte desse indivíduo. Se ele demorar demais a intervir, o recém-nascido pode morrer, né, por asfixia, literalmente por asfixia, porque aqui ele estava recebendo, enquanto ele está dentro da mãe, ele estava recebendo pelo cordão umbilical nutrientes e oxigênio. Se esse cordão umbilical se rompe, a placenta se rompe, sai, se desliga do útero, e ele não sai de dentro da mãe, óbvio que ele não consegue respirar, né? Não há ativação do pulmão. E aí ele morre por asfixia. Então, por isso precisa intervir, né? Então, a retirada, a limpeza das cavidades orais e cavidade nasal, né, é importante para justamente retirar esses restos placentários aqui e o indivíduo começar a ativar o pulmão. Então, aqui ele respira efetivamente. Enquanto ele está dentro da mãe, ele não consegue respirar. A respiração é feita pela placenta durante toda a gestação. A gente falou isso, né? Então, é importante esse momento aqui do reconhecimento fetal para que evite-se a rejeição. Vejam que é um animal que logo após o nascimento, ele já consegue se manter em pé. Então, isso significa que esse animal já nasce muito bem desenvolvido. Isso é uma característica dos indivíduos precociais, né? Então, a égua, o bovino, né, os ruminantes, como eles têm muitos predadores na natureza, o feto dele já precisa nascer bem formado, né? Ao ponto de conseguir até ficar em pé logo após o nascimento e conseguir já caminhar. Ele caminha um pouco desajeitado ainda, né? Mas já consegue caminhar. Isso mostra que esses fetos eles já nascem muito bem desenvolvidos. Portanto, a gestação deles tende a ser muito mais longa, muito mais prolongada. Então, o tempo de gestação de um equino é de 11 meses de gestação, mostrando que por ser muito longa a gestação, o feto já nasce muito bem desenvolvido, ao ponto de já logo ao nascimento conseguir ficar em pé. Se a gente comparar com o ser humano, né, é gritante essa diferença, né? Porque o feto, o recém-nascido de um ser humano, ele só consegue começar a ficar em pé, né, com 8 meses, 10 meses, 1 ano após o nascimento. Né? Imagina, 1 ano após o nascimento, que é o nosso filhote, o filhote do ser humano, consegue ficar em pé, né? Se manter em pé sobre elas, e começar a dar os primeiros passos, 1 ano e meio, né, que o bebezinho começa a caminhar. O filhote de uma égua, ele no primeiro dia do nascimento, ele já consegue andar. Isso mostra o quanto esses indivíduos precisam já estar prontos ao nascimento. E é isso, porque será? Tem uma explicação, né? Ora, esses indivíduos têm um grande fator de predação intensa. Então, esse filhote precisa nascer assim. Né? É ecologia isso, né? É história de vida dos indivíduos. Então, os indivíduos estão na base da cadeia alimentar, onde tem uma pressão de predação intensa, eles precisam ter fetos bem desenvolvidos durante a gestação, para que ao nascimento, no momento do parto, esses fetos já consigam caminhar, ficar em pé e fugir, por exemplo, de predadores. Aqui, ó, na ovelha, né? Então, as fases de trabalho de parto na ovelha. Observem aqui que é bem semelhante, né? Então, o filhotinho começa a se insinuar, isso é a primeira fase de trabalho de parto. A fêmea começa a deitar, a manifestar características. Aqui no auxílio, né? Realizando o auxílio do parto, ó, aqui o borreguinho nascendo já, ela provavelmente estava tendo dificuldade, demorando muito na primeira fase. Então, nos ruminantes, essa fase deve ser em torno de 2 a 6 horas, né? Então, se passar muito desse tempo, né, 8, 10 horas de parto, esse filhote já era para ter nascido, né? Então está havendo algum problema, aí se deve intervir para evitar a perda desse indivíduo, né? Então, enquanto ele está aqui dentro, o cordão umbilical ainda está realizando um certo grau de nutrição. Se demorar demais, ao desligamento completo da placenta, o indivíduo não consegue respirar, então ele se afoga no líquido amniótico, né, alantoidiano, e morre por asfixia, literalmente, sem conseguir respirar. Então, ó, fase aqui, o reguinho já nascendo, a fase de identificação da mãe com o recém-nascido. Isso é muito importante
para evitar rejeição, né? Então, ó, a terceira fase de trabalho de parto, que é finalmente a expulsão do feto. Então, com a saída do feto, a gente consegue entender que é a eliminação da placenta e dos restos placentários. Então, essa fase final do parto coincide com aquele período em que a fêmea agora também vai realizar o momento de expulsão da placenta e dos restos placentários. Ou seja, isso é importante porque a cervix está aberta. Se a placenta, os restos placentários se mantiverem dentro do útero, com a cervix aberta, é um local, um meio de cultura propício para a multiplicação de micro-organismos. Então, esses restos placentários precisam ser adequadamente eliminados, que coincide com o final do parto, né? A expulsão da placenta e dos anexos placentários. Nessa fase, ela também tem uma duração média entre as espécies. Então, vejo que a placenta da égua, né, ela tem uma rápida expulsão, ela dura bem pouco, em torno de 15 minutos após o parto, a égua já expulsou boa parte da placenta. Por que será que isso acontece? Porque a placenta da égua, ela é muito fácil de deslocamento, né? Ela se desprende facilmente do endométrio. Por isso que ela rapidamente é eliminada do útero. Né? Então, dura em torno de 15 a 20 minutos, meia hora após o parto, após a expulsão do feto, quase toda a placenta já sai junto com o feto. Os restos placentários vão sendo eliminados gradativamente. Então, em torno de 15 minutos, após a eliminação dos restos placentários, o indivíduo já conseguiu, a égua já conseguiu eliminar. Isso faz com que o período de recuperação, que é a fase depois do parto, que é chamado de puerpério, seja muito rápido na égua. Então, a égua consegue involuir o útero muito rapidamente, uma vez que ela elimina a placenta rapidamente. Então, o puerpério, que é a fase seguinte ao parto, é muito rápido na égua, né? Acontece muito rapidamente na égua. E um novo ciclo também. Né? Então, vejo que nos ruminantes, você tem uma duração muito maior, porque a placenta deles é mais difícil de se desligar do útero. Então, em torno de 6 a 12 horas na vaca e na búfala, né? Na ovelha e na cabra, em torno de 5 a 8 horas, né? De 5 aqui, que é de mais ou menos meia hora, né, até 8 horas de duração, né, para desligamento da placenta e expulsão da placenta. Na porca é uma placenta mais semelhante à da égua, mas ela tem duração, essa fase, de 1 a 4 horas. Por quê? Porque na porca você tem várias placentas sendo expulsas ao mesmo tempo, né, porque são vários fetos por gestação, então você tem várias placentas, por isso que é mais demorado. Mas o desligamento placentário na égua também é bem semelhante ao que acontece nos indivíduos como a porca. Né? A porca é bem semelhante da égua. A segunda fase, né, a fase final do trabalho de parto, né, quando acaba-se a terceira fase de parto, começa o que a gente chama de puerpério. Então, o que é o puerpério? Nada mais é do que o período de recuperação do útero. Então, o útero estava grande durante toda a gestação e ele começa a sofrer uma involução justamente com o momento do parto, né? Então, assim que o feto sai de dentro do útero, ele diminui acentuadamente o seu tamanho. Então, essa diminuição do tamanho do útero, que chamamos de involução uterina, caracteriza o início do puerpério. O puerpério, então, é um intervalo que vai entre o parto e o primeiro estro, o novo ciclo da fêmea. Isso caracteriza o período de recuperação do útero para ter um novo ciclo. Ora, se o útero se recuperou, a ativação do ciclo ovariano, ela se reativa e a fêmea começa a apresentar novos ciclos estrais. Ora, se ela apresenta novos ciclos estrais, significa que o útero já está pronto para uma próxima gestação. Então, o puerpério nada mais é do que esse período de transição entre o final da gestação e o final do parto. Caracteriza o processo de involução uterina. Então, se a gente for ver aqui, o útero, ele tem o miométrio, né, que é aquela camada muscular,
o lumen do útero, né, onde você tem o feto que está se desenvolvendo no lumen do útero, na luz uterina, e o endométrio, que é onde as placentas, os restos placentários estavam anexados. Então, o que é que acontece nessas três estruturas do útero? Ora, durante o puerpério, o miométrio, né, ele sofreu a contração do parto, promovida pelo parto, e ele promove agora uma atrofia do miométrio, ou seja, aquele músculo que estava bem aumentado de tamanho pelo fato de ter readquirido a capacidade de contrair, agora ele vai diminuir o tamanho do útero, né? Então, essa atrofia gera uma involução do útero. O lumen também, que estava cheio de estruturas, como o feto, as bactérias, ele agora eliminou durante o parto, né? Então, elimina-se bactérias que, porventura, entram no mecanismo do parto, né? Vejam que o parto ele acontece em um ambiente onde o feto é exteriorizado para o ambiente. Então, a cervix, por estar aberta, ela permite a passagem de bactérias. Então, no lumen do útero, durante o puerpério, a tendência é que haja eliminação de bactérias, eliminação pela retirada dos restos placentários, né? Dos restos que se mantiveram dentro do útero. E o endométrio, que é a camada mucosa do útero, ele sofre um processo de regeneração. Esses três fatores aqui promovem o que a gente chama de involução uterina. O útero, ele evoluiu, ele cresceu durante toda a gestação e nessa fase que a gente chama de puerpério, ocorre a involução do útero, que se caracteriza por todos esses eventos relacionados ao miométrio, ao lumen e ao endométrio. Essa involução uterina, ela se caracteriza por questões endocrinológicas também, como, por exemplo, a liberação de prostaglandina, né? Então, as prostaglandinas são aqueles hormônios importantes que a gente falou no início do parto, né? Elas se mantêm com capacidade de produção, né? E isso faz com que as contrações miometriais aumentem para reduzir o tamanho do útero. Então, o útero começa a reduzir o tamanho e expulsão dos restos placentários, que são chamados de lóquios, né? Os lóquios nada mais são do que um conjunto de muco, restos de membranas fetais e tecidos maternos e líquidos fetais. Então, essa grande quantidade de substâncias aqui que compõem o lóquio, ela deve ser favorecida pelas contrações miometriais que acontecem logo após o parto. Então, quando o feto é expulso na terceira fase, na segunda fase do trabalho de parto, né, e com a expulsão da placenta, que é a terceira fase do trabalho de parto, o útero continua se contraindo por um determinado tempo para a expulsão de todas essas estruturas aqui. Ora, se o útero para de se contrair por algum motivo após o parto, isso favorece a retenção desses líquidos e estruturas placentárias. E isso, ficando retido no útero, é um meio de cultura favorável para a proliferação de micro-organismos. Ora, quando os micro-organismos começam a proliferar dentro do útero, há uma tendência a um aumento do processo infeccioso. O processo infeccioso é altamente prejudicial para a recuperação da ciclicidade da fêmea. Então, se o puerpério é aquele período que vai entre o parto e um novo ciclo da fêmea, o puerpério acaba se prolongando. Se o puerpério se prolonga, a fêmea tem uma demora maior a retornar à atividade sexual e ela não cicla novamente. Então, o período entre um ciclo e outro vai aumentar. Então, o intervalo entre partos aumenta. Aumentando o intervalo entre partos, aumenta o período entre um nascimento e outro. E se isso acontece, é um prejuízo econômico, principalmente em criações de exploração leiteira. Ora, durante a exploração leiteira, a fêmea precisa estar gestante e ao mesmo tempo em lactação, para que logo que ela acabe um ciclo de lactação, ela tenha um novo parto e reinicie um novo ciclo de lactação. Então, isso precisa, o puerpério é muito importante, principalmente em criações de exploração de leite, onde você tem vacas de alta produção leiteira, tem que se ter muito cuidado
durante o parto para evitar infecções uterinas que podem ocorrer justamente nessa fase, que é o puerpério, e, consequentemente, prolongar o novo estro. A fêmea não fica gestante, aumenta o intervalo entre partos. E aí aquela fêmea vai ficar consumindo sem estar produzindo. Isso gera prejuízos econômicos. Isso vai ser falado mais na aula seguinte, a gente relaciona com a lactação, né? Não vai dar tempo a gente falar. Então amanhã a gente vai começar a lactação e espero que dê tempo da gente terminar. Então os processos de reparação do útero, pessoal, eles estão relacionados aos mecanismos de defesa do útero, né? Então essa reparação acontece justamente no puerpério, que é a fase após o parto, né? Que se caracteriza justamente pelo mecanismo de defesa, de migração linfocitária. Então, os linfócitos são células de defesa, eles migram para o útero, né, para facilitar o mecanismo de defesa, uma vez que muitas bactérias, micro-organismos vão para o útero pelo fato da sede estar aberta. Então, o útero precisa tornar mais resistente a infecções. Isso acontece pela secreção de estrógeno. O estrógeno, quanto mais rápido ele reinicia a produção de estrógeno, melhora a resistência a infecções uterinas, né? Porque o estrógeno tem um alto poder de vascularização e ele leva células de defesa para esses locais. Então, é fundamental que a evolução uterina aconteça de forma adequada para evitar o processo infeccioso, uma vez que esse processo infeccioso ele pode causar uma alteração no intervalo entre partos. O reaparecimento dos ciclos, ele varia entre as espécies, né? Então, o ciclo pós-parto ele tem tudo a ver com um período do puerpério, ou seja, a fêmea, ela readquire a capacidade de ciclar quanto melhor for mais curto for esse período puerperal. Então, na égua, ele dura de 6 a 13 dias, ou seja, após uma semana, basicamente, após o parto, a égua já pode estar, 1 ou 2 semanas após o parto, a égua pode estar tendo um novo ciclo. E esse ciclo é chamado ciclo do potro, né, onde a fêmea está com um potrinho já recém-nascido, né, com poucos dias de nascido, e ela já apresenta um novo ciclo, podendo ficar gestante novamente. Então, por que a égua é muito precoce isso? Justamente porque ela tem um puerpério muito curto. Ela readquire a capacidade de ciclar muito mais rápido do que, por exemplo, a vaca e a ovelha, que tem uma duração de 35 a 60 dias. Às vezes, isso se o manejo for muito bem feito, né? Às vezes, com o manejo mal feito, isso pode durar 80, 90 dias, né? Prolongar muito esse cio pós-parto. E o cio pós-parto muito demorado faz com que a fêmea não perca aí no seu fator produtivo 30, 40 dias, né, de gestação, de uma nova gestação. Isso é prejuízo econômico. Porca também, do jeito que a vaca, ela tem uma característica de ter um cio 3 a 5 dias após